Então, boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, por que eu abri essa aula de hoje? Eu sempre medito nessas transições da Lua e geralmente eu faço uma prática mais longa quando a Lua está fazendo essa transição, seja da Lua nova, seja da lua minguante, ou lua crescente, ou lua cheia. Então, essas 4 fases da lua, justamente na transição, é muito importante dentro da tradição tântrica. E aí eu quero explicar um pouquinho, porque tem muita gente que está aqui, eu sei que muita gente aqui já participou de várias imersões comigo online, então muita coisa que eu vou falar aqui talvez seja batido para muita gente, mas é sempre bom relembrar, e muita gente que está chegando nova acaba adotando essas práticas e não sabe o porquê que isso existe. Então, a ideia da prática de hoje é para a gente relembrar o porquê meditamos, e para quem está começando aí no estúdio e dentro das práticas espirituais, dentro da prática de meditação, o porquê meditamos. Então, a gente parte do princípio da seguinte forma: a meditação busca a realização do ser. Então, a realização de quem somos. Se você medita e não se questiona o porquê você medita, ou quem é você, ou qual é seu papel nessa vida, talvez a sua meditação possa estar um pouquinho incompleta, ou você poderia aprofundar mais dentro dessas questões espirituais do seu ser, e às vezes você não aprofunda porque você está buscando a meditação só por causa que você busca bem-estar. Ou muita gente busca meditação, principalmente pessoas que trabalham em empresa, porque querem alta performance. Muita gente busca meditação porque querem ter mais qualidade de vida ou bem-estar. Isso é consequência da prática. Isso é comprovado cientificamente, que as técnicas de meditação, independente de qual linhagem que você pratica, elas vão trabalhar dentro do seu sistema endócrino, e isso vai fazer com que o seu sistema, ele ativa a produção dos hormônios, e aí você vai ter essa sensação de bem-estar, de estar mais zen, de dormir melhor. Então, fisicamente, sim, a meditação vai trabalhar dentro desse campo do sistema endócrino e vai fazer com que você tenha essa sensação de bem-estar, de ter melhor qualidade de vida, de dormir melhor. Então, a meditação ela vai trabalhar em vários campos da sua vida. Só que ela não é uma prática, ela não foi criada com esse intuito, isso é consequência da prática. Quando os indianos, sei lá 5.000 anos atrás, quando os indianos criaram essa prática, eles buscavam entender uma única coisa: quem somos nós? Quem somos nós? É essa pergunta que todas as pessoas que meditam fazem. Então, assim, quem sou eu? E aí os indianos, meu mestre fala que naquela época as pessoas não tinham muito o que fazer, não tinha muito o que fazer, e sofriam muito com a natureza em volta. Então, assim, as pessoas naquela época morriam muito por causa dos animais, por causa da muita chuva, muita tempestade. Então, assim, a natureza era muito mais forte, ainda é que a gente ainda tem essa arrogância que não, mas a natureza era muito mais forte que o homem. Então, o homem tinha essa necessidade de entender a natureza à sua volta, porque ele dependia da natureza para sobreviver, mas, ao mesmo tempo, ele tinha a natureza assustava, porque o homem não dominava a natureza, ele não entendia como funcionava a natureza, ele precisava entender o funcionamento, como que os animais viviam ali, até pela própria sobrevivência. Então, por essa necessidade de sobrevivência, o homem criou esse hábito de observar a natureza à sua volta. Olha que interessante, não era uma coisa
de questionar ainda quem éramos. Era uma necessidade instintiva de sobrevivência. Então, desse lugar de entender o meio até para sobreviver, ele começou a entender a natureza, começou a dominar alguns elementos da natureza, e aí veio o questionamento: ué, mas quem eu sou? Então, tipo, qual que é o meu papel nisso? Qual que é o meu papel na natureza? Como que eu posso estar vivendo em harmonia com essa natureza? E aí veio o princípio-chave, base da filosofia indiana. Então, dentro dessa filosofia indiana, todas as linhagens, se você for estudar Ayurveda, se você for estudar Sikhismo, se você for estudar dentro do Tantra ou dentro de uma linhagem Vedanta, a base vai ser a mesma. Os indianos acreditam que nós somos a extensão dessa natureza. Então, quando eu respondo, ou quando eu quero entender quem eu sou, na essência, nós somos os 5 elementos. Então, parte desse princípio, nós somos, a nossa essência, ela é constituída por terra, fogo, água, ar e éter. São esses 5 elementos. Então, a nossa constituição, ela se faz essa persona ou essa personalidade por parte de quem realmente somos quando a gente está adentrando mesmo no nível mais profundo da meditação. Então, o que os indianos entenderam? Se eu sou a extensão dessa natureza, se eu sou a constituição, a união desses 5 elementos, se eu controlo esses elementos em mim, eu também tenho o controle da natureza externa. Então, essa era a ideia. Então, assim, se eu aprendo a controlar a minha natureza interna, eu também vou ter o controle da natureza externa. Então, se eu aprendo a controlar o ar que há em mim, eu consigo controlar o ar externo. E aí, os estudos foram aprofundando, foram ficando mais sofisticados. Se você for, já tem até uma parte da terapias holísticas que chama metafísica, que estuda a natureza de cada elemento, e aí cada elemento vai estar dentro de uma vibração física, dentro de um órgão, que vai estar também conectado com uma emoção. Mas aí é muito mais profundo. Eu também não gosto dessa. Não é que eu não gosto, eu acho que fica muito limitado quando a gente olha muito profundamente para essa questão. Mas tem trabalhos maravilhosos que acabam trazendo muitas respostas para a gente. Mas pensa assim, então cada elemento ele está dentro de um campo vibracional que representa partes da nossa personalidade, como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age. Então, cada elemento, quando a gente vai estudar dentro do sistema do chakras, que é outro conhecimento, mas está conectado aqui, eles vão estar relacionados a uma parte da nossa vida. Então, se eu estudo ou se eu tenho esse conhecimento do elemento terra, eu vou estar trabalhando as questões das minhas raízes, da minha ancestralidade, dessa questão da sobrevivência, de sentir-se parte do mundo e do todo. Se eu trabalho a questão da minha água, eu vou trabalhar o meu emocional, a minha coragem, a minha energia, do sentir em relação ao prazer, à sexualidade, ao dinheiro. Quando eu trabalho o elemento fogo, eu vou estar trabalhando o meu poder de realização, eu trabalhando a conexão com a minha alma, e por aí vai. Então, cada elemento, ele vai nos ensinar a trabalhar determinadas áreas da nossa vida e vai nos ensinar também a trabalhar as nossas emoções. O elemento fogo, por exemplo, se eu não consigo controlar o elemento fogo dentro do meu próprio corpo, eu não consigo controlar, por exemplo, a minha própria ira.
Então, a gente vai adentrando esses elementos e vai entendendo também que muitas das vezes não, mas sempre dentro dessa filosofia indiana, a doença, seja ela no campo físico, mental ou emocional, ela se dá quando há essa desarmonia dos elementos. Então, a desarmonia dos elementos, ela gera a doença. Então, quando você vai no médico Ayurveda indiano, ele não vai olhar para a doença, ele vai olhar para a sua constituição física, que ela muda. Então, às vezes, a gente, por exemplo, a retenção de água nos deixa mais inchados. Às vezes você pode fazer muita dieta e você percebe que não está emagrecendo, porque às vezes você está segurando as suas águas. Mas o que é segurar as suas águas? É segurar as emoções. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é ficar preso sempre nas mesmas emoções. Então, às vezes a gente, sei lá, passou por uma situação traumática, demora a digerir a dor, demora a digerir o processo, às vezes fica ressentindo, fica revivendo aquilo no seu campo mental, no seu campo emocional, e aquilo vai fazendo com que a sua água fique parada. Eu tenho muito disso. Eu tenho tanto a minha água, agora não muito, graças a Deus, mas a minha água ela consegue tanto ficar parada que ela vai calcificando, vai criando aquilo que a gente chama de... agora, são os nódulos que vai ficando assim, perto dos ossos, assim. É a água parada, é a água que vai calcificando. Isso se dá nessa questão da gente não saber digerir as nossas emoções. Então, a gente, às vezes, faz muita yoga, faz muita meditação, mas muitas vezes fica preso nessas situações emocionais ou mentais ou padrões de comportamentos que a gente já se identificou de nós mesmos e fica muito preso nisso, e aí esses elementos não conseguem estabelecer uma harmonia entre eles. Aí você vai ter excesso de um e a falta de outro. Então, dentro dessa visão indiana, por exemplo, por exemplo, dando um exemplo meu, que tenho dificuldade de lidar com as minhas emoções, eu preciso beber muita água, eu preciso, por exemplo, sempre passar óleo e muito creme no meu corpo, porque eu preciso sempre estar com o corpo úmido. Então, eu preciso ter práticas que vai ali estabelecer essa harmonia com o elemento água. Então, entender esses elementos e a sua constituição, qual que é o elemento que você tem predominante, qual que você tem mais fraco, ele vai te ajudar tanto na sua prática física do yoga, quanto na sua prática de meditação. Então, esse é o princípio, assim, eu sou esses 5 elementos, eles vão estabelecer como que eu vou viver a vida. Então, a harmonia desses 5 elementos é que vai determinar se eu sou uma pessoa mais rancorosa, se eu sou uma pessoa que guarda muitas emoções, se eu sou uma pessoa que tem tendência a ficar presa no passado, ou que esqueço as coisas com muita facilidade, tenho dificuldade de criar raízes, eu sou uma pessoa muito aérea, assim, sabe? Então, cada ser humano, cada indivíduo vai nascer com características de acordo com essa constituição dos elementos. Aí, e de onde veio essa constituição? Por que se dá essa constituição? Eu não vou saber adentrar muito aqui para vocês, mas se dá no dia que a pessoa nasce. Então, quando vocês quiserem saber, é bom procurar um tarólogo, astrólogo. Um astrólogo, porque aí vai ler o seu mapa astrológico. A sua constituição, ela se dá através do horário que você nasce, onde você nasce e quais os planetas que vão reger o seu mapa astral. Então, por exemplo, eu sou Áries, então sou do signo de fogo, meu ascendente também é do signo de fogo. Aí ele vai olhar essa constituição. Então, essa constituição se dá pelo mapa astrológico. Então, os indianos acreditam que também a natureza tem um impacto sobre nós, até pela questão da nossa Constituição. E qual que é a sacada? Nós nascemos sobre
essa interferência, né, do meio, tipo, os planetas vão interferir nas nossas emoções. Se eu sou um signo de muito fogo, e aí o fogo está em alta, sei lá, eu não vou saber explicar astrologicamente, mas se o fogo é o que está regendo no momento, então eu vou ter mais energia para fazer as coisas, porque o meu elemento está ali no planeta e isso favorece os meus elementos internos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muito fogo, eu adoro treinar no inverno. O inverno, para mim, é excelente, assim, porque eu equilibro o meu fogo. Mas no verão, que é o elemento fogo que está predominante no ambiente, eu já fico mais preguiçosa, eu já fico mais cansada, porque o meu fogo interno com o fogo externo gera uma explosão de fogo, e aí eu vou ter alergias, eu tenho que ter muito mais cuidado com minha alimentação, e ter uma prática muito mais específica para lidar com essa situação que o calor me causa. Então, entender isso é entender também que nós mudamos o tempo inteiro. A gente muda em cada estação, a gente muda em cada lua, e a gente muda toda vez que esses planetas estão mudando. Então, a gente está o tempo inteiro em transformação, em mudança. Então, se a gente observar mesmo o que sentimos ou o que pensamos, às vezes de dia a gente acorda com energia, à tarde a gente já está com outra energia, e acaba o dia e você nem se identifica mais com aquela pessoa que você acordou, porque você já está com outra energia completamente diferente. Então, isso acontece com muita frequência. E a sacada, que eu quis trazer isso para vocês, a sacada que eu quero que vocês tenham não se apegue muito com o que vocês sentem e o que vocês pensam, inclusive de si mesmos. Se vocês têm se vocês não, né? Se a gente tem como que eu poderia falar? Esse monte de informação, esse monte de emoção, durante um dia, ou durante uma estação, durante um mês, ou durante cada fase da Lua, se nós mudamos o tempo inteiro, por que eu vou ficar preso numa só característica da minha natureza? Então, essa é o convite da meditação. Nós, enquanto vivemos aqui na Terra, a gente sempre vai ter essa interferência do meio e sempre vamos estar sofrendo ou sendo felizes, sei lá, mas a gente sempre vai sofrer o impacto das energias externas e o nosso interno vai responder de acordo com o que ele vive. O seu meio. Então, o meio ele tem um impacto muito grande sobre as nossas energias, sobre o que sentimos, o que pensamos. E aí, às vezes o que eu percebo, assim, às vezes a gente fica muito identificado com certas características da nossa natureza, ou do que pensamos, do que sentimos, e adotamos aquilo como uma verdade absoluta sobre nós mesmos, e nós mesmos impedimos o nosso processo de evolução. Porque a gente já criou aquela identificação com a pessoa, será que é muito rígida, ou a pessoa que tem tendência ou dificuldade de lidar com isso, com aquilo, e esquecemos que são fases. Mas quando eu me identifico com uma determinada característica sobre o que eu sinto, o que eu sou, eu fico presa naquela persona. E a gente tem várias personas. A gente tem várias seres dentro de nós, ou jeitos e várias maneiras de ver o mundo. Temos a nossa criança interior, temos vários eus dentro da gente, e às vezes a gente se agarra tanto a uma característica só, ou uma persona só, que a gente não experiencia a totalidade do nosso ser. Dentro da filosofia indiana, eles falam que tudo é lila, que tudo é uma grande ilusão, tudo é Maya, quer dizer, tudo é Maya, que é uma grande ilusão, e tudo é lila, que é um grande jogo. Então, se eu sou essas várias pessoas e tudo aqui é um grande jogo, eu posso me permitir vivenciar várias
várias realidades, ou várias características, ou várias pessoas da minha identidade, ou do meu ser, ou como o meu ser pode se manifestar aqui na Terra. Então, quando a gente se identifica muito com a dor, com a ilusão, ou com até o prazer, ou a alegria da vida, às vezes a gente está deixando, às vezes não, a gente está deixando de vivenciar coisas bem maiores, ou capacidades, ou da nossa natureza que a gente está deixando de explorar. Então, essa é a primeira grande verdade da filosofia indiana. Nós somos a extensão desse meio. Se eu quero entender as minhas emoções, os meus comportamentos, os meus pensamentos, se eu quero ganhar controle ou equilíbrio emocional, que é o que as pessoas buscam quando buscam essa prática, eu preciso aprender a dominar esses elementos em mim. Você imagina isso? Vamos pensar em nós. A gente pensa no micro primeiro, para depois pensar na questão do macro. Mas eu preciso entender a minha natureza interna. Eu preciso dominar essa natureza interna. E aí, dentro dessa filosofia de meditação que eu estudo, a gente cultua a energia lunar. Dentro de outras linhagens, você vai ter linhagens de meditação que vai cultuar a energia solar. Então, nós somos esses elementos, e dentro dessa essência, nós também nascemos com uma característica masculina e feminina. Então, além de ser essa extensão da natureza, nós somos também essa extensão do feminino e do masculino. Então, uma mulher ela carrega dentro de si a energia feminina e a energia masculina. Um homem também, ele carrega dentro de si a energia feminina e a energia masculina. E isso se forma uma grande dualidade. Nós estamos sempre pendulando de um lado para outro. Ou a gente está muito masculino, ou a gente está muito feminino. E a gente sempre vai estar usando as duas energias, mas alimentando em determinados momentos mais uma energia do que a outra. E dentro dessa visão, o ideal é a gente conseguir mesmo sair dessa dualidade, até a necessidade de ir além dessa essência que são os elementos. Porque os elementos, eles ainda estão sobre a influência dos astros, ou a influência do meio. E aí a gente tem uma natureza dentro de nós, que é uma consciência mais elevada, que é a consciência que queremos atingir em estado de meditação, que ela não sofre sobre a influência dessas energias. Ou seja, dentro desse lugar de consciência suprema, que é o nosso lugar mais elevado, que é a nossa essência divina, a gente não sofre com as consequências do meio e nem vai estar pendulando entre o feminino e o masculino, porque aqui a gente vive a totalidade. A partir desse lugar, você olha para todas essas forças da natureza, você entende como elas jogam, você compreende e você não sofre. Não é que elas vão deixar de existir, você simplesmente vai olhar e falar, ok, faz parte da vida, eu aceito, isso vai passar. Então, o conhecimento de que tem algo maior e além dessas forças da natureza, nos dá um lugar de paz, de quietude, de esperança, de perseverança, e nos dá um lugar de passar por qualquer fase da vida sem ficar se lamentando, sem ficar sofrendo, sem ficar reclamando, porque quando eu entro em contato com a minha natureza superior, que é essa energia da meditação, não significa que eu vou deixar de sofrer ou deixar de passar por momentos difíceis da natureza. Eu simplesmente vou olhar para essas situações, vou compreender por que eu estou vivendo aquilo e eu desassocio da dor. Eu olho, é como se eu estivesse olhando para todo
o caos da vida, para todo o sofrimento, e eu entendo que eu precisava passar por aquilo dentro desse jogo que é lila, né? Dentro desse jogo da vida. Eu entendo que eu precisava passar por aquela situação para crescer, faz parte do meu aprendizado, para ganhar consciência, e porque a escolha que eu fiz lá no passado não era uma escolha sábia, então eu entendi que aquela escolha veio de um lugar que muitas vezes é de medo, é de insegurança. Então eu vou ganhar consciência do porquê eu atraí aquela situação para mim. Eu vou sair do lugar de vítima e eu vou entender qual é a realidade que eu estou criando. O que me leva a criar a realidade que eu estou criando hoje? É o medo? É a insegurança? Então, eu olho para todas essas situações que eu estou vivendo, eu entendo que eu vou passar por essas situações, independente se eu quero passar por elas ou não. Eu aceito e eu me questiono, mas de um lugar mesmo de observador, eu me questiono o que eu ainda preciso aprender, que eu estou repetindo essa situação, e qual que é a emoção ou a situação dentro de mim que eu ainda não enxerguei, que faz eu repetir essa mesma história. Então, você sai desse lugar de vítima e se coloca mesmo nesse lugar de que você está criando a realidade que você tem hoje. E a partir do momento que você faz esse questionamento, as respostas do porquê você está vivendo a vida que você vive hoje, ela vai aparecer. E aí você tem a oportunidade de ressignificar isso, a oportunidade, a gente fala de cura, eu falo cura, eu uso o nome cura, e até existe a cura no sentido de que você vai sair daquela frequência, mas a cura não existe no sentido de que é uma frequência. A gente sofre, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja mentalmente, porque a gente está preso a uma determinada situação, seja emocional, seja uma situação mental, seja uma lembrança, seja preso numa vivência do passado. E aí, quando você fala que você se curou, você simplesmente ganhou consciência do que estava te fazendo sofrer e você sai daquela frequência. Por isso que os milagres existem. Muita gente consegue entender o porquê que ele atraiu determinadas situações. E aí ele sai daquela frequência. Então, a doença, por exemplo, quando ela se manifesta no corpo físico, primeiro, ela se manifesta no corpo espiritual. Depois ela vai vir para o campo mental, depois emocional e depois no campo físico. Então, se você ganhou consciência do porquê que você atraiu aquilo no seu campo espiritual, geralmente o campo espiritual é o último que a gente ganha consciência, é o mais difícil de ganhar consciência. Geralmente você vai entender por que você atraiu aquilo no campo emocional, depois você vai entender por que você atraiu aquilo no campo mental, você já liberta o corpo físico. Quando você entende no campo espiritual por que você atraiu aquilo, aí você se liberta do que a gente chama de karma, que é o que eu tenho falado bastante nas redes sociais. Então, aí você acaba se libertando do karma, que aí é muito mais profundo. Você liberta a sua alma daquela situação. Então, nós meditamos para isso. Nós meditamos porque nós buscamos libertação. É a palavra em sânscrito, significa moksha. Porque, segundo os indianos, nós estamos presos ao destino que nós já escolhemos lá antes de reencarnar, que nós íamos passar por essas situações. E aí, nós escolhemos passar por essas situações, porque essas situações que nós escolhemos passar, elas fazem parte do nosso aprendizado e do nosso crescimento de alma. Então, quando eu ganho consciência, eu me liberto. Então, a gente busca trazer consciência cada vez mais dessas características da alma, o que ela veio aqui passar, e eu me liberto.
eu aceito e me liberto. Tem coisas que eu não consigo impedir de a minha alma de vivenciar, porque para você mudar, eu já li em vários livros assim, para você mudar o destino que já foi determinado para você, você tem que ser uma alma muito evoluída, assim, a maioria das coisas que nós escolhemos passar, nós não temos o poder, assim, para impedir que as coisas aconteçam, para impedir que as coisas mudem o destino delas, que é aquilo que a gente já determinou, a gente precisa de ganhar muita consciência e ser uma alma muito evoluída. E isso tem vários livros que eu já li de vários mestres de diferentes filosofias, de diferentes religiões, que falam que realmente, para a gente mudar o nosso destino, a gente precisa ser muito consciente e ser uma alma muito evoluída, porque nós escolhemos passar por essas situações. Então, muitas coisas, mesmo você consciente das coisas, você vai ver você fazendo e passando, porque estava no seu destino passar por aquilo. E aí é isso, assim, a gente busca essa libertação da alma, das coisas que a gente já determinou que precisamos fazer. A gente está aqui vivendo um looping eterno, segundo os indianos, de vivências, memórias, de coisas que nós vivemos no passado, e a gente está repetindo essas memórias justamente para ganhar consciência e se libertar. Quando a gente alcança essa libertação, a gente atinge também a iluminação. Aí sim, a partir da iluminação, você consegue recomeçar ou determinar o que você quer fazer da sua vida de qualquer lugar, de qualquer momento. E aí, o que eu gostaria que a gente fizesse hoje? Hoje é um dia muito especial, é lua nova, e eu não vou falar dos astros, porque eu não quero me perder aqui, não é minha área, mas a lua também tem, cada lua ela tá linkada com alguns signos, e a lua de hoje ela é do signo de Escorpião, que é a única coisa, eu sei um pouco de Escorpião, porque meu ascendente é Escorpião. Eu não sou um ser humano muito fácil, porque eu sou Áries com ascendente Escorpião, é o que todo mundo me fala. Mas eu não acredito muito nisso, mas vamos fingir que é verdade. Mas o signo de Escorpião, ele mexe muito com as nossas emoções, e principalmente com a nossa espiritualidade. Dizem que é um signo muito espiritualizado. Se alguém que estiver na sala aqui entenda, se eu estiver falando algo errado, me corrija. Mas essa lua, então, ela é muito especial no sentido da lua nova, da lua, eu não expliquei aqui para vocês, mas a lua, ela rege a água. Então, ela já rege as nossas emoções, que as águas, elas estão linkadas com as nossas emoções. E aí você tem um signo de Escorpião, que é um signo muito espiritualizado. Então, é um momento que a gente realmente consegue se conectar com o novo, porque é a lua nova, e com a nossa energia espiritual e com as nossas emoções. Então, eu já falei muito, eu gostaria que eu fiquei pensando muito antes de abrir essa meditação, e o que eu sinto, assim, dentro da minha prática espiritual e que eu gostaria de trazer para vocês. Eu estou cansada, que eu mesmo, dentro da minha prática, eu vejo que às vezes me canso de ficar muito presa nessas novelinhas que a gente cria da nossa história, sabe? Então, a gente sempre fica se identificando com a nossa criança, com os traumas que a gente viveu. Ai, mas eu sou uma pessoa, por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa que não está conseguindo ter sucesso no trabalho, porque vivi um trauma na infância. Aí eu fico dando as desculpas para as coisas que estão dando errado na minha vida, porque realmente a nossa história, realmente, o nosso passado, ela determina o nosso presente. Mas se a gente fica o tempo inteiro se justificando por causa das coisas que aconteceram no nosso passado,
a gente não vai conseguir entrar nessa energia do novo. Então, eu estou falando para o universo, olha, cara, me ajuda a deixar essa válvula, assim, do passado, meu passado, e eu poder me abrir para o novo. Então, essa é a ideia que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A gente está num grupo só de mulheres, eu sei que depois alguns homens vão entrar nessa meditação, mas é um grupo bem forte, que é a força feminina, a gente trabalha na força feminina dentro de um grupo só de mulheres, então os homens vão poder, com certeza, se beneficiar dessa força, mas o que eu gostaria de trazer aqui é que a gente não tem consciência, eu vejo por mim, assim, o quanto a gente fica apegado no nosso eu do passado, ou na nossa criança vitimizada, na nossa criança que não teve amor suficiente, que não teve carinho. Então, assim, traumas, todo mundo vai ter um. Tem gente que tem trauma porque os pais foram ausentes. Tem gente que tem trauma porque os pais são presentes demais. Então, assim, trauma sempre vai existir, independente de qual família você foi criada. Todo mundo vai ter uma dor ali, e aí vai se apegar àquela dor, e aquela dor vai determinar as suas escolhas, muitas vezes pelo resto da vida. Então, assim, eu não quero que o meu passado determine as minhas escolhas pelo resto da minha vida. Eu quero me abrir para o novo. Mas até para abrir para o novo, eu preciso desapegar desses eus que eu criei e que eu vejo que é difícil desapegar. Porque eu fico o tempo inteiro, mentalmente, criando histórias para justificar o porquê que eu sou assim. E aí, quando eu vejo essas histórias que eu estou criando, já me tá tirando a energia das coisas que eu quero fazer. Porque eu estou o tempo inteiro ali tentando entender, olha, por que eu sinto isso? Porque eu falo, cara, eu não quero mais sentir isso, eu quero simplesmente me abrir para o novo. Eu fiz um trabalho ano passado muito legal, esse ano também, com a psicanálise. Eu gosto muito da psicanálise, porque eles olham muito, eles dão outros nomes. A gente chama no yoga esses pensamentos repetitivos, a gente dá nomes de padrões. Dentro da psicanálise, geralmente, a maioria dos nossos padrões mais destrutivos, nem sempre eles são também construtivos, mas a maioria desses padrões que acaba nos boicotando é a nossa criança interior. Então, ela reflete os nossos traumas de infância. E aí, dentro desse trabalho que eu fiz na psicanálise, eles falam mesmo assim, não adianta você querer mudar, aqui não existe cura, porque já vivenciou, já foi colocado ali na sua mente, no seu subconsciente, não muda. Você pode treinar essa criança e falar assim, cara, eu sei que você foi uma pessoa sofrida, você teve esse trauma, mas olha, tem um adulto aqui do seu lado e hoje você não precisa agir dessa forma, sabe? Você não precisa pensar desse jeito. Hoje a gente pode ver a vida de uma nova forma. Então, a psicanálise me deu esse olhar de que, diferente do yoga que a gente... E é parecido com o yoga, mas mudar, às vezes, a linguagem, de lidar com essas várias personas que a gente cria, né? O que a gente tem, me fez, às vezes, desapegar um pouco de mim mesma, porque a gente fica buscando sempre a cura, sempre buscando a transformação, sempre buscando esse lugar de iluminado, e parece que esse lugar ele nunca vem, e aí você fica cada vez mais bodeada, e aí você dá mais vida para essa criança interior, para essas características suas que acaba te boicotando. E dentro da pessoa da psicanálise, ele fala, não, ela está aí, ela não vai mudar, ela vai estar sempre aí. Dê um nome para ela, esse psiquiatra, esse psicanalista que eu fiz o trabalho, que eu li o livro dele ano passado, ele falava assim, dê um nome para ela e educa ela, treina ela para receber novas informações. Então, você não muda, você treina. Então, você pode treinar a sua criança interior, ou o seu subconsciente, ou o seu inconsciente, para receber novas formas de viver a vida. Então, esse novo, e essa meditação guiada que a gente vai fazer, eu gostaria que a gente pudesse se abrir para esse novo.
E como é novo, eu não quero desenhar nada porque é novo para mim, porque tudo que eu for desenhar ou construir vai ser através de tudo que eu já tenho aqui de informação. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês nessa lua nova, é diferente de todas as meditações guiadas que eu já fiz, que é justamente, ok, vamos acalmar esses seres que a gente tem, essas memórias, essas confusões mentais, e realmente se abrir para o inesperado na vida. Diz que a vida pode nos surpreender, então eu estou esperando que a vida me surpreenda. Então, vamos nos abrir para esse lugar de que a vida pode ser muito, mas muito maravilhosa e muito mais mágica quando eu solto isso aqui. Então, vamos aprender a soltar isso daqui e realmente ter essa abertura para o novo, não de um lugar que eu quero. Eu quero, sei lá, um relacionamento dos sonhos, eu quero vivenciar isso, eu quero ter sucesso no trabalho. Não, mas eu estou querendo desse mesmo lugar que eu já sei que de onde vai me levar. Não, eu quero me abrir para novas possibilidades. Porque dizem que quando a gente realmente se entrega para esse fluxo da vida, para essas energias do universo, a gente pode se surpreender. Então, eu espero que o universo me surpreenda e surpreenda todos nós que estamos aqui nessa sala hoje, tá bom? Então, vamos começar a nossa prática de meditação. Vamos aquietar nossa mente, ouvir o nosso coração. Deixar nossa respiração cada vez mais sutil. Vamos alinhar nossa coluna. Se permitir sentir o nosso corpo, o nosso alinhamento. Se conectar com o nosso sentir. Vamos desenvolvendo esse lugar de ser observador do nosso corpo, da nossa mente. Acolher tudo o que sentimos nesse momento presente. Se acolha mesmo, se abrace. Respeita a sua história, o teu passado. Fala para você mesmo que você admira tudo que você construiu. Tudo que você vivenciou te fez chegar onde você está. Essa pessoa de força, de coragem. Essa pessoa
que já passa por um despertar espiritual, porque está aqui nessa busca, essa pessoa que tem consciência de muitas coisas, que tem conhecimento, informação de muitas coisas. Olha para a sua história e perceba que, mesmo se você não tiver realizado tudo aquilo que você sonhou, você já realizou muitas coisas. Reconheça todo o seu passado, desde a sua infância. Quais as memórias que você carrega da sua família? Quais as lembranças que você carrega da sua infância? Quem você era? Como você se via? E como você vê a criança que você foi? Abraça essa criança, acolha essa criança. Deixa essa criança se sentir amada, protegida, acolhida. Relembra a tua adolescência, teu primeiro amor, seu primeiro beijo. O estresse que muitas vezes nós carregamos para passar no vestibular, para escolher uma profissão. O que nos levou a escolher a profissão que temos hoje. Primeira decepção amorosa, primeira rejeição, primeira experiência sexual, primeiro trabalho. Olha quanto você andou para chegar onde você está hoje. Seja grato por cada oportunidade, por cada dificuldade. Tudo que você vivenciou faz você ser o que você é hoje. E depois desse lugar de se reconhecer, de se ver na sua história, na sua família, no seu ciclo de amigos, na pessoa que você tem mais intimidade. Se eu te pedisse para você se olhar no espelho agora, como você se enxerga? Você ama seu corpo, sua pele, a cor do seu cabelo? Olha o quanto você é perfeita e muitas vezes a gente traz tantas palavras negativas a nós mesmos. A gente está o tempo inteiro querendo mudar algo, seja por uma imposição da sociedade,
da estética, da beleza. A gente está sempre insatisfeito com o peso, com o corpo, com o que sentimos em relação ao mundo. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa se esforçar para ser uma pessoa melhor, para ser mais positivo, para enxergar de fato a beleza da vida em cada gesto, em cada ser. Mas a vida em si já é bela. A vida em si é pura. A nossa essência é divina, é amor, é compaixão. Então, nesse lugar de conexão, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a nossa energia suprema. Independente da sua crença espiritual, independente se você é ateu, se você é religioso. Meditar é entrar em contato com forças superiores, forças da natureza, independente se você chama essas forças de anjos, de espíritos, de Deus. A gente busca uma conexão mais elevada. A gente precisa se conectar com as nossas energias mais elevadas. E a gente chama essas energias mais elevadas de mentores espirituais. Então, busca a conexão com os seus mentores espirituais, independente da sua fé e da sua religião. A gente não entra no campo da meditação sozinhos. Quando a gente busca essa conexão mais elevada, a gente tem uma guiança mais elevada que nos orienta nesse caminho. E cada alma, cada um de vocês que estão aqui, tem a sua guiança espiritual. Se conecte com ela agora. Peça proteção, orientação, iluminação. Que os nossos guias espirituais nos ensinem a silenciar cada vez mais esse caos, ou esses eus, essa identificação que temos com o nosso, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, essa identificação ilusória que criamos de nós mesmos. Que nossa força espiritual possa nos mostrar esse eu iluminado que há dentro de nós, essa essência divina que há dentro de nós. Que possa nos guiar nessa travessia da abertura
nos mostrar e nos trazer consciência é porque estamos presos. Nessa identificação que criamos de nós mesmos. O que nos falta é enxergar para evoluir. O que eu preciso deixar para trás para seguir em frente. O que há realmente, de fato, dentro de mim, seja no meu campo emocional, mental, seja no meu campo de crenças, de valores, seja no campo espiritual, que eu preciso desapegar de mim mesma para abrir essa porta do novo. Faça esse questionamento a você agora. E a gente está no mês de novembro, 1º de novembro, final de ano, todo mundo se questiona em relação à energia do novo, de novos projetos. Mas a gente nunca pergunta a nós mesmos o que eu preciso deixar aí para viver esse novo. E parte do meu ser precisa, de fato, ir embora para o novo entrar. Então, imagine você se conectado com a sua luz, pela orientação dos seus mentores espirituais, dos mentores espirituais da egrégora do Shri Vidya Tantra, que é essa linhagem de meditação que eu escolhi trilhar. Essa egrégora que cultua a nossa energia feminina e que tem a orientação, a guiança das deusas. Então, eu convido todos os meus mentores espirituais e os mentores espirituais de cada um que está presente nessa sala virtual. Essa força espiritual possa trazer, imagina que a gente se conecta com esses mentores, e vamos imaginar uma luz dourada vindo lá do alto, do topo da nossa cabeça, e essa luz dourada, ela toca todo o nosso corpo, todos os nossos corpos sutis, desde o mais denso ao mais sutil. E aí você vai imaginar que essa luz dourada, ela vai afastando de você mesma, ou de você mesmo, essas partes do seu ser que você não precisa mais carregar. Esse peso que não é mais seu. Esse peso, ou essa ideia, ou essa memória, ou esse sentimento, que você insiste em carregar, mas que você não precisa mais. Então, imagina que os nossos mentores agora, eles estão nos trazendo essa vibração de cura, essa vibração de transformação. Eles estão abrindo essa possibilidade de se abrir para algo novo. E não importa o que é esse algo novo. Não importa. A gente já viveu tantas coisas boas, que com certeza a vida está nos aguardando para vivenciar coisas muito melhores. Então, desapega sem medo de você mesmo. Desapega que o que tem por vir ainda é muito melhor do que você construiu até agora. Então, vamos ficar um pouquinho de silêncio, visualizando essa luz dourada,
tocando cada célula do nosso corpo, trazendo essa transformação e essa abertura. E a gente volta a atenção para o nosso corpo, para esse momento presente. Vamos emanar luz para cada uma de nós que estamos presentes aqui, para cada pessoa que vai ouvir esse áudio depois. Vamos nos colocar num só lugar, numa só vibração, de muito amor, de muita luz, de muita esperança. Eu desejo que cada um de vocês que estão presentes nessa sala receba essa luz, essa vibração, essa consciência da nossa força espiritual, da força espiritual que há em cada um de nós, dessa força espiritual que há no universo e que está acessível para cada um de nós. Essa força que faz tudo parecer tão mais simples, tão mais leve. Essa força que quando a gente se conecta com ela, faz a vida ter mais sentido, traz mais brilho, não só para o nosso corpo, não só para a nossa natureza, não só para a nossa mente, as emoções. Nos deixa, de fato, mais humanos, nos deixa, de fato, mais conectados com a nossa natureza real, com o todo, com a vida, com o planeta, com o universo. Nos faz sair um pouquinho desse eu do ego e nos faz entender que a gente é um eu muito maior. E que eu e você é uma coisa só. Então vamos nos conectar cada vez mais com essa força, com esse lugar iluminado que há em nós. Vamos agradecer a presença dos nossos mentores espirituais,
agradecer por esse trabalho, pedir que, se foi aberto algum portal, que esse portal se feche, e que a gente possa voltar para esse corpo com uma nova consciência, um novo lugar. Tragam as duas mãos no centro do peito. Namastê.